Graça e paz, guerreiros e guerreiras em Cristo Jesus. Então, eu me chamo Adriana e a minha filha Maria Fernanda, e nós vamos, a partir de hoje, trazer momentos como esse na palavra, que o tema é almoçando com a palavra, porque é o único horário, disponível meu para estar com ela. Porque de manhã ela estuda, à tarde eu estou trabalhando à noite também. Então, eu, conversando com o Espírito Santo, disse, meu Deus, como é que vai ser esse momento? Então, à tarde, na hora do almoço. E Deus me deu, assim, o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, porque esse livro é direcionado aos apóstolos, né? O Espírito Santo ensinando a eles a dirigir a igreja, né? Conduzindo os milagres que eles, né, fizeram. Enfim, é um livro muito lindo, dentre outros da Bíblia, né? Porque a palavra do Senhor, ela é toda completa, ela é toda rica. Então, nós vamos ler um capítulo por dia e assim a gente vai dando continuidade, né, ao estudo bíblico, né? A palavra do Senhor diz, ensina o teu filho, né, a criança, os nossos filhos, no caminho que devem andar. Mas a gente tem que andar com eles, né? Porque se a gente não incentivar, eles ficam muito, né, ligados no celular e outras coisas e não vão ter o gosto de ler a palavra. Porque a palavra a gente tem que aprender a palavra, a gente tem que entender, conhecer esse Deus, né? E não tem como não conhecer, não tem como conhecer Deus se não for na palavra. Então vamos lá, né? Primeiro eu quero orar ao Senhor, né, por esse momento e que Ele venha nos direcionar. Então, Pai amado, Pai querido, graças te damos por esse momento, Senhor. Usa-nos, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos ajuda, Pai, a manter firme esse propósito, fazendo a Tua vontade, né? Falando de Ti, que não seja nossa boca, mas a Tua boca, Pai querido. E gratidão nós damos a Ti por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos segurado. E gratidão por termos descido às águas, Senhor, por termos dito sim, Pai amado. E que muitas e muitas vidas, Pai amado, através desse canal, através das nossas vidas, possam também dizer sim a Ti, Pai querido. Dizer sim a Jesus e fazer jus, né, o sacrifício dele na cruz e entender o chamado e obedecer, Pai querido, que muitas vidas venham ser salvas, edificadas através da Tua palavra, não de nós, porque nós não somos nada, nós somos pó, né, ao pó voltaremos, mas nós somos herdeiras da coroa, somos filhas amadas, protegidas por Ti, mas nós não temos poder nenhum. Quando eu falo que nós não somos nada, é perante o Teu poder, a Tua glória. Mas nós somos sim princesas de Cristo, rainhas e príncipes também e reis, né? Porque aqui também a gente fala para homens e para mulheres. Então, que a Tua vontade seja feita, Pai querido, na vida dessas pessoas. Vai de encontro, Pai querido, vai restaurando, vai libertando, vai curando. O Senhor conhece o problema de cada um, Senhor. Então, essa é a oração que nós fazemos e nós agradecemos em nome de Jesus. Então, vamos lá. Diz assim: escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, quando Jesus esteve na terra, ele é quem ensinava, né? Mas quando ele se foi, ele disse que ia deixar o Espírito Santo, né? Com os apóstolos, com as pessoas, né? Nós íamos ter o Espírito Santo, né? Como protetor, como
intermediário, como ajudador. E nós não ficamos sozinhos, né? Aí no 3 diz assim: a estes também, depois de ter parecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: ele de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas sereis batizados com o Espírito Santo. Não muitos depois destes dias. A ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas, né? Testemunhas de vida. Não só lá, né, onde ele habitava, mas em toda a região, circunvizinhança, né? E em todo o mundo, né? País em todo o mundo. A gente ia falar do amor de Jesus, ser testemunha de sua vida, né? De sua morte em cruz, de sua ressurreição. Então, vamos ler o 9, amor? 9, 10 e 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto a ele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentro de vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu e vestir-se ir. Então, meus amados, minhas amadas, assim como Jesus subiu para os céus em nuvem, né, e em vestes brancas, ele também descerá sobre as nuvens, né, para nos buscar a sua igreja remida, lavada, né, uma igreja limpa, né, com vestes brancas, uma igreja sarada, uma igreja obediente, né, que cumpriu o seu chamado. Não uma igreja suja de sangue, com mácula, uma igreja com ódio, uma igreja assassina, uma igreja que não cumpre a palavra. Não é essa igreja que o Senhor vem buscar. Então, o 12 diz: os discípulos em Jerusalém. Então voltarão para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Aqui não tem Judas, o que traiu Jesus, né? Porque ele tirou a própria vida, né? Com remorso. E ele não faz parte, né? Dos 12, infelizmente. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com o irmão deles. Quando Jesus subiu aos céus, voltou novamente, então todos os apóstolos se uniram em oração, né? Com a família de Jesus e com seus irmãos. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunhando-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprissem as escrituras, né? Que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram.
E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nele habite. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes foi 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então, aqui escolheram, né, uma pessoa para ficar no lugar de Judas, né, porque Judas, né, ele, por ambição, traiu Jesus, né. Como Jesus, a história de Jesus já estava, né, escrita. Ele tinha que passar pelo que ele passou. Independente se Judas tivesse traído ou não, ia ter que ser daquela forma. Mas Judas, ele, né, se corrompeu e teve que ficar outra pessoa. Então, eles oraram a Deus entre 2, né, 2 pessoas. E acabou que foi escolhido Matias, né? Então, tudo que a gente fizer em nossas vidas, nós temos que ter o direcionamento do Espírito Santo, o aval dele, né? É importante a gente orar a Deus quando a gente for resolver alguma coisa, comprar algo, tomar uma decisão, qualquer que seja a área, é importante orar a Deus, né? Ao sairmos de casa. Senhor, nos orienta, nos capacita, nos direciona, se é da tua vontade, se não for. Então, é tudo na vida, pode ser a coisa mais importante. Às vezes, até nós corremos o risco, né, de, se a gente não tomar certas decisões, da gente perder o nosso emprego, né, perder algo na vida, mas se for da vontade de Deus, que a gente tem que perder, mas a gente não perder a salvação é mais importante, né? Então, Deus, ele sabe todas as coisas, né? E é isso, meus amados e minhas amadas. A partir de amanhã a gente vai ler o capítulo 2, né? E assim por diante. São o livro de Atos, são, deixa eu ver, viu, quantos capítulos são. Faz tempo que eu li esse livro todo, são 27 capítulos, 28, perdão, são 28 capítulos, e a gente vai ler um por dia, né, e falar o que o Senhor colocar nos nossos corações. Então, é isso, meus amados e minhas amadas, fiquem na paz, tenham um bom almoço, quem ainda vai almoçar, tenham uma ótima tarde, né, uma excelente noite, e que Deus abençoe grandemente e venha, né, nos direcionar. Porque esse é o papel do Espírito Santo, nos direcionar, nos clarear a mente, nos purificar. Ele nos cura, ele nos salva, ele nos liberta, ele nos capacita, nos restaura. Só o Espírito Santo de Deus tem o poder de transformar uma vida, de mudar um coração duro, de mudar uma mente corrompida, né? Pelo pecado, pelas coisas do mundo. Só o Espírito Santo de Deus tem esse poder. Fica na paz.